Saúde a todos, muito boa tarde. Meus amigos, como sempre faço antes de iniciar este bate-papo, esta conversa, agradecendo a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Bom, meus amigos, o bate-papo de hoje, falar um pouco aqui com vocês, até porque com certeza tem torcedores de quase todas as equipes estão envolvidas de alguma forma, se engajam, né, com este bate-papo que eu vou tentar iniciar dentro de alguns segundos. Meus amigos, o Campeonato Brasileiro 2023 começou, meus amigos. É isso. Estamos iniciando, desde ontem, iniciou a segunda rodada, mas aqui eu quero tratar um pouco destes jogos, tanto da primeira rodada, bem como da segunda rodada que estão rolando, né? Estão se desenvolvendo. Meus amigos, na primeira rodada nós tivemos já na abertura dos trabalhos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Brasileirão 2023 Série A. O atual campeão Palmeiras recebendo no Allianz Parque o Cuiabá. E o Palmeiras, meus amigos, esperava-se que fosse fazer uma exibição de gala, uma exibição assim para encher os olhos do torcedor, e não foi bem assim. Não foi bem assim, meus amigos. Palmeiras teve lá suas dificuldades e eu diria, pelos melhores momentos que eu pude acompanhar, que eu pude visualizar, Palmeiras fez, digamos que, o cirúrgico para vencer a equipe do Cuiabá, esforçada, a equipe do Cuiabá por 2-1. Mas o Palmeiras largou com 3 pontos, o atual campeão brasileiro, o Endeca, campeão brasileiro, Palmeiras, estreou com vitória no Allianz Parque por 2-1. Tivemos América, isso, os jogos da primeira rodada, meus amigos. América Mineiro, o Coelho, 0, Fluminense 3. Aqui, meus amigos, é o seguinte, o América Mineiro, até jogando em casa, lá no Independência, em Belo Horizonte, o América Mineiro até tentou fazer frente, pelo menos no primeiro tempo. Mas logo em seguida o Fluminense começou a encaixar o jogo e os comandados de Fernando Diniz, que na minha humilde opinião, até aqui, neste momento no futebol brasileiro, sabemos que estamos ainda em abril, tem muita coisa para acontecer, mas neste momento o Fluminense aí com esse combustível desse título, né, de campeão carioca, Fluminense até aqui vem fazendo, na minha humilde opinião, vem desenvolvendo o melhor futebol brasileiro no presente momento. Os comandados de Fernando Diniz praticando um futebol total, tá certo? Muita velocidade, Germancano fazendo gols aí à torta e à direita, tá certo? E o time como um todo vem respondendo muito bem. Eu gosto muito do Arias, né, desse time do Fluminense. Dentre tantas e tantas outras peças, o zagueiro Nino, dentre tantos e tantos outros destaques. O fato é que o Fluminense largou muito bem, venceu 3-0 a equipe do América Mineiro na primeira rodada e venceu ontem também. No início dos trabalhos da segunda rodada, jogando no Maracanã, venceu a boa equipe do Atlético Paranaense por 2-0. Palmeiras, inclusive neste momento, estaria até perdendo para a equipe do Vasco, clássico no Maracanã. Pela segunda rodada, o Vasco vai estar recebendo o Palmeiras e está vencendo por 2-1 os comandados de Abel Ferreira. Palmeiras que teve muitas dificuldades para bater a equipe do Cerro Porteño na segunda rodada também pela fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores 2023. Palmeiras inclusive começou perdendo no Morumbi e com muita luta, com muita garra, muita raça, foi buscar uma virada para cima dos paraguaios. Palmeiras neste momento estaria perdendo para a equipe do Vasco por 2-1. Agora, pela segunda rodada, o Vasco vai vencendo o Palmeiras por 2-1 no Maracanã. O Vasco, inclusive, estreou muito bem, diga-se de passagem, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Atlético Mineiro fora de casa, em pleno Mineirão, a torcida empurrando, são fanáticos pelo Clube Atlético Mineiro, mas o fato é que os comandados de Kudê, o Atlético Mineiro não vem conseguindo entregar dentro de campo o que o seu elenco, o que o seu grupo proporciona. O Atlético Mineiro tem grandes jogadores e o fato é que o Atlético Mineiro não está conseguindo entregar tudo aquilo que se espera do seu elenco.
com certeza há atritos, conflitos nos bastidores e isso possa de algum momento refletir dentro de campo. O fato é que o Atlético Mineiro perdeu na estreia para o Vasco por 2-1 no Mineirão. Nesse momento, o Vasco está vencendo o Palmeiras por 2-1 no Maracanã, com cerca aí de prováveis 70 mil torcedores, 70 mil exorcizando a sua paixão, o retorno do Vasco e ser de verdade à Série A do Brasileirão. Botafogo 2, São Paulo 1 na primeira rodada. Meus amigos, o Botafogo mereceu o resultado, mas o São Paulo também diria que fez até um bom jogo dentro das possibilidades, dentro das características, um time ainda comandado por Rogério Ceni na primeira rodada, e o São Paulo não jogou mal. Apesar da dificuldade na criação, apesar da dificuldade na produção de jogo, mas o São Paulo teve pelo menos no segundo tempo, umas 3 ou 4 oportunidades que, se não fosse o goleiro Lucas Perry do Botafogo, operou verdadeiros milagres. Uma bola do Caio Paulista que, meu Deus do céu, Lucas Perry fez uma defesa de gala e após esta defesa o São Paulo empatava, né, por 1-1, teve diversas chances para virar o placar lá no Rio de Janeiro, no Engenhão. Em seguida foi o Botafogo que encontrou, em ser de verdade, uma cabeçada do meia Eduardo e Rafael se esticou todo, pulou e tudo mais, mas o Botafogo é quem faria o segundo gol e seguraria, administraria o placar e venceria na primeira rodada. Botafogo 2, São Paulo 1, e o São Paulo se recuperou ontem na estreia de Dorival Júnior, tá certo? São Paulo aí que viveu bastidores, toda uma série de coisas que estão ocorrendo por lá. O São Paulo que passa, em ser de verdade, por um processo de reestruturação com Dorival Júnior. Espera-se que o São Paulo tenha mais, mude um tanto sua postura de comportamento. Dentre seus jogadores, o São Paulo, eu diria que tem uma equipe limitada, mas que dá para extrair sim algo mais. São Paulo que também vive um momento conturbado, né, no seu sistema, né, sistema de gestão, o sistema financeiro. São Paulo que passa sim por um processo de reestruturação e busca sim melhores dias. Mas dentro de campo, ontem, primeira rodada, o São Paulo perdeu, é verdade, para a equipe do Botafogo por 2-1, mas ontem o São Paulo não fez uma partida brilhante, mas conseguiu construir um resultado para lá de expressivo. 3-0 para cima do América Mineiro, muito bem treinado, em ser de verdade, por Wagner Mancini, e o São Paulo com gols de Luciano, gols de Caleri e ainda Marcos Paulo. Fechou a conta, um São Paulo que, como eu disse, não fez uma partida brilhante, mas conseguiu vencer a equipe do América Mineiro. América Mineiro que teve grandes oportunidades para fazer seus gols, mas isso não aconteceu graças às belíssimas intervenções do goleiro Rafael. Sem sombra de dúvidas, graças às belíssimas defesas, às belíssimas intervenções do goleiro Rafael, no segundo tempo, uma bola assim que, olha, a bola praticamente é indefensável e Rafael conseguiu evitar o gol do Aloísio Boi Bandido, ex-São Paulo. Aloísio que salvou inclusive o São Paulo da degola. Foi um dos que ajudou aquele time do São Paulo que tinha muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro 2013. O fato é que o São Paulo cirurgicamente também criou suas oportunidades, mas conseguiu vencer. Chegou à sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2023. São Paulo 3, América Mineiro 0, que pode dar confiança, o que pode dar credibilidade, motivação para um São Paulo que tem um compromisso dificílimo na terça-feira diante do Ituano. Empatou, né, 0-0 o primeiro jogo no Morumbi, e contra o Ituano na terça-feira no Novelli Júnior, o São Paulo vai tentar buscar, quem sabe, uma classificação
à próxima fase da Copa do Brasil. Mas o desafio não será nada fácil para os comandados agora de Dorival Júnior. Continuando, meus amigos, tivemos Fortaleza 1, Internacional 1. O Internacional buscou um grande resultado. Não é fácil buscar um empate em Fortaleza, lá na Arena Castelão. A torcida do Fortaleza empurra ao máximo. Fortaleza joga sob muita pressão. Fortaleza incomoda seus adversários. Fortaleza dá muito trabalho, e empatar no Castelão, diante de um Castelão certamente lotou, com certeza. Não é fácil empatar contra essa equipe muito bem treinada pelo Vojvoda. Então o Internacional empatou fora de casa, buscou esse ponto importantíssimo e venceu hoje a equipe do Flamengo no Beira-Rio de virada por 2-1. Pela segunda rodada foi um jogo movimentadíssimo. O Flamengo também criou muitas oportunidades, mas o Internacional, com uma certa disposição, uma certa valentia, buscou em ser de verdade, buscou o empate e virou nos acréscimos. Um golaço, diga-se de passagem, gol do Maurício. O Internacional venceu a equipe, chegando à sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, agora sob os comandados do argentino, do Jorge Sampaoli. Flamengo que aos poucos também vai se arrumando na temporada, mas o Internacional venceu 2-1 a equipe do Flamengo. Esse jogo foi às 11 horas, hoje, no estádio Beira-Rio. Bragantino 2, Bahia 1, isso na primeira rodada. O Bragantino de virada bateu os comandados do português Renato Paiva, do Bahia. Bahia de volta, bora Bahia, minha porra. O Bahia é de volta, né, o Brasileirão Série A, e perdeu em ser de verdade pro Bragantino, com massa bruta. E acredito, olha lá, esse jogo é amanhã, às 20 horas, na Arena Itaipava, Fonte Nova. Acredito que o Bahia, empurrado pela sua fanática torcida, não deverá oferecer nenhuma facilidade ao Botafogo. Botafogo que vem, né, venceu o São Paulo 2-1 no Engenhão. Teve também uma vitória agora na quinta-feira, venceu por 4-0 o César Vallejo pela Copa Sul-Americana. Então o Botafogo vem animado, o Botafogo vem aí com uma certa empolgação, mas acredito que não será tarefa das mais fáceis enfrentar o Bahia em plena Arena Itaipava, Fonte Nova. Certamente o Bahia de volta à Série A, empurrado pela sua fanática torcida. Acredito que o Bahia reúne todos os ingredientes para tentar buscar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2023. Atlético Paranaense 2, Goiás 0, aqui sem nenhuma surpresa. O Atlético Paranaense fez, digamos que o arroz com feijão, venceu a equipe do Goiás por 2-0 na primeira rodada e perdeu ontem para o Fluminense no Maracanã, na abertura dos trabalhos da segunda rodada. O Goiás, que a partir das 19 horas recebe hoje o Corinthians, que venceu o Cruzeiro na primeira rodada por 2-1 na Neoquímica Arena. O Corinthians também teve muitas dificuldades, mas também soube impor muitas dificuldades, principalmente ao goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro, que fez grandes intervenções e até evitou um resultado maior. Mas o Corinthians venceu o Cruzeiro na primeira rodada por 2-1 e logo mais, a partir das 19 horas, jogando na Serrinha, lá em Goiânia, deverá sim enfrentar dificuldades contra a equipe do Goiás. Goiás que perdeu na primeira rodada para o Atlético Paranaense por 2-0. Na primeira rodada, né, o Flamengo perdeu hoje para o Internacional por 2-1 de virada, mas venceu na primeira por 3-0 a equipe do Coritiba, já sob os olhares, né, de Jorge Sampaoli. Então um Flamengo aí que começou a encaixar, né, pelo seu robusto elenco, né, são muitas opções. O Flamengo, eu diria que é sim um dos prováveis candidatos para ir muito bem na temporada 2023, graças ao seu plantel recheado, seu robusto elenco, estrutura,
administração. Então é normal patinar, talvez em alguns jogos. O Campeonato Brasileiro está só começando, são muitas dificuldades. É bom lembrar que Palmeiras, Flamengo possui a Libertadores no seu caminho, tem Libertadores, tem a Copa do Brasil, e o Flamengo, por exemplo, vai ter de buscar o resultado contra o Maringá agora no decorrer da semana, já que o Flamengo perdeu para o Maringá no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas acredito que o Flamengo, encaixando o seu potencial, todos nós sabemos que o Flamengo tem um elenco recheado de opções. Jorge Sampaoli tem a possibilidade de escalar duas, três equipes, e é um Flamengo que demonstra sim competitividade e tem todas as condições para fazer um belíssimo Campeonato Brasileiro e disputar francamente, tranquilamente as fases da Copa do Brasil, bem como ir bem na Copa Conmebol Libertadores. O Grêmio estreou na volta à Série A, o Grêmio estreou muito bem, venceu a equipe do Santos, teve dificuldades, é verdade. Luizito Soares até perdeu a chance de converter uma cobrança de pênalti. Luizito Soares, que inclusive eu até já falei em materiais anteriores, Luizito Soares, este camarada que vos fala, nasci aos 24 de janeiro de 1986. Luizito Soares, nascido aos 24 de janeiro de 1987. Diríamos que, nesse quesito, seríamos separados por um ano de diferença. Mas o fato é que o Grêmio venceu a equipe do Santos por 1-0. O Santos também teve lá suas oportunidades, mas o Grêmio, jogando no Alfredo Jaconi, conseguiu vencer a equipe do Santos por 1-0. O Santos que logo mais... aliás, o Santos já está medindo forças neste momento contra a equipe do Atlético Mineiro. Tá? Ambas as equipes buscam aí uma possível e provável reabilitação nesta segunda rodada, e a equipe do Grêmio perdeu ontem para a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro já aí mostrou uma reação jogando no Independência, foi um jogaço pra lá de movimentado, e o Cruzeiro, com um gol de Bruno Rodrigues, venceu a equipe do Grêmio ontem por 1-0, já aí ensaiando, quem sabe, uma provável recuperação. O Cruzeiro que terá um embate contra a equipe do Náutico no meio de semana, esse confronto já pela Copa do Brasil. Mas, meus amigos, então, passado aqui um pouco a limpo desses confrontos, primeira, segunda rodada, os primeiros trabalhos do Campeonato Brasileiro 2023, tem muita coisa que, assim, dá pra gente verificar, dá pra gente fazer ligeiras pontuações. Tem muita coisa para acontecer ainda. Diversas equipes, além do Campeonato Brasileiro, estão envolvidas com Copa do Brasil, com Copa Conmebol Libertadores, com a Copa Sul-Americana. Então, com a disputa simultânea destas competições, pode ser que essas equipes não se entreguem ao máximo no Campeonato Brasileiro. Não é o caso, por exemplo, do Vasco. O Vasco já foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase para a equipe do ABC, tá certo? Perdeu nos pênaltis e tudo mais. Então o Vasco só tem pela frente o Campeonato Brasileiro para disputar no ano. Então espera-se que o Vasco possa sim envidar todos os seus esforços, todas as suas energias para a disputa do Campeonato Brasileiro, enquanto outras equipes como Palmeiras, Flamengo, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Internacional, dentre as outras que estão ocupadas ainda na disputa de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, é natural sim que durante este processo estas equipes deverão ter dificuldades, porque o Campeonato Brasileiro é uma competição longa, uma competição que vai se encerrar lá para novembro, início de dezembro. Então tem muita, mas muita coisa
para acontecer. E eu diria, meus amigos, eu diria que fica de fato assim a minha torcida para que este campeonato brasileiro não se Bundesliga. Não se Bundesliga. Por que eu digo isso, meus amigos? Porque se você for reparar, os últimos campeões brasileiros normalmente não sai dessa rota. Os últimos campeões brasileiros, Palmeiras, Flamengo, e em 2021 teve o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro de fato fez uma campanha brilhante, teve uma jornada brilhante em 2021, mas se você reparar, os últimos campeões brasileiros, você pegando 2019 campeão brasileiro, o Flamengo, em 2020 campeão brasileiro, o Flamengo, foi aquela temporada atípica, tá certo? 2021 campeão brasileiro, Atlético Mineiro, 2022 campeão brasileiro, Palmeiras. Palmeiras que não vem ganhando só Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, dentre tantas e tantas outras conquistas. Por que eu digo isso? Essa torcida para que não se Bundesliga é pelo fato de que, por exemplo, no campeonato alemão, o FC Bayern de Munique já vence a Bundesliga há umas 10 temporadas. Acredito que no futebol brasileiro isso não vai acontecer, apesar de que algumas equipes se destacam em relação às outras pelo fato de possuírem altos investimentos, boa saúde financeira, gestões muito bem traçadas, muito bem definidas, alinhadas, gestões saudáveis, e isso possa ser que possa distinguir, por exemplo, um Palmeiras, um Flamengo das demais equipes. Porque estas equipes, como Palmeiras e Flamengo, são sim apontadas já há alguns anos como as equipes que gozam, de fato, de boa saúde financeira, permitindo com isso a montagem de elencos cada vez mais competitivos na disputa das competições existentes, né, do futebol local, futebol nacional, brasileiro, bem como nas competições sul-americanas. E o que acontece, meus amigos? Possa ser que na Alemanha este ano ainda não acabou. Nós estamos na rodada 29, né? A rodada 29 aconteceu neste final de semana. Por lá tivemos, por exemplo, o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique tropeçou nesta rodada, perdeu por 3-1 para a equipe do Mainz 05 fora de casa, e o Borussia Dortmund venceu a equipe do Eintracht Frankfurt por 4-0. Então, nesta rodada, mudança na liderança, o Borussia Dortmund chegando à liderança, e o Bayern de Munique, repito, o Bayern de Munique vencendo a Bundesliga já há 10 temporadas, Bayern de Munique vencendo há 10 temporadas por 10 vezes seguidas, o Bayern de Munique vencendo o campeonato alemão. Não acredito que aqui no Brasil possa vir a ocorrer este fenômeno, por exemplo, com Palmeiras e Flamengo vencendo ou alternando, sendo campeões aí por competições seguidas. Acredito sim que o Campeonato Brasileiro precisa e merece ter competições cada vez com índices de competitividade maiores. É isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, você deixa o seu like. Torcedores aí de todas as equipes. O futebol brasileiro está apenas em meados de abril. Tem muita coisa para acontecer. Como eu falei, o Campeonato Brasileiro está só começando. Brasileirão Série A, Série B já iniciaram seus trabalhos. Logo mais, Brasileirão Série C com um Altos, né, iniciando aí sua disputa. Brasileirão Série D com Fluminense e Parnaíba, né, no futebol local, futebol regional, né, já também iniciando seus trabalhos. Então tem muita coisa para acontecer. Então, se você gostou, você deixa seus comentários,
Espero vê-los numa próxima oportunidade. Até mais.